Às vezes a gente chega aqui no centro espírita e a gente vê um monte de informação, reforma íntima, né? Conhece-te a ti mesmo, coisa desse tipo, mas fica muito mais gostoso quando você entende o porquê que você precisa fazer uma reforma íntima. Por que é legal que você preste atenção em você, porque é importante que você se ame, né? Para que você possa superar as coisas por esse processo de reencarnação de uma forma mais leve. E a gente agora vai começar com a nossa terceira aula, que vai ser uma aula que vai ser a continuação da outra, que vai ser sobre o ego. Tá? E esse é um assunto muito importante, que eu não vou ficar fazendo revisão o tempo todo, não. Então, eu vou tentar fazer a coisa mais breve possível. A gente já descobriu que existem, que Carl Gustav Jung e Joana de Angelis utiliza a nossa psique, isso é a psique, né? Ela divide em 3 partes, não é isso? Que é a consciência, parte de cima, que caracteriza tudo que a gente está consciente de, não é isso? Consciência, consciente de. Então, a consciência. E aqui embaixo, a gente vai simplificar o negócio. Lembra que tem um inconsciente pessoal e tem um inconsciente coletivo? A gente vai fazer um apanhado geral aqui e vai chamar toda essa parte inconsciente aqui de sombra. A famosa sombra. Certo? Então, a gente descobriu também que no centro dessa consciência, na nossa consciência, está o que a gente chama de ego. Por quê? A entrada é o porteiro. É o porteiro, é a nossa referência. Tudo. A gente utiliza o ego como referência para lidar no mundo material e no espiritual também. Né? A gente vê, muitas vezes nós vemos essa ideia, não, vamos acabar com o nosso ego. Se você acabar com o seu ego, você fica esquizofrênico. Você não tem referência. Entendeu? Então a ideia não é acabar com o ego, é educá-lo, é estruturá-lo. E para estruturar, a gente vai ter um arquétipo aqui que é o centro de tudo, que ele é tudo, na realidade. A gente coloca como centro, como referência. Que existe uma ponte aqui entre esse self, que isso aqui não é o self, esse é o arquétipo, o nosso divino dentro. Por isso que você perguntou, eu tenho que voltar a reencarnar? É da sua natureza evoluir. Então isso vai te impulsionar a voltar. Eu quero voltar e vou voltar rindo, feliz, porque eu sei, quanto mais eu aprendo, mais eu me conheço. E aonde eu me conheço, não existe sofrimento. Vale a pena reencarnar? O que são 80 anos relacionados à eternidade? Né? Um espirro. Que espirro? Nem dá, né? Então, do nosso ponto de vista aqui, que está rolando no nosso dia a dia, que a gente está dentro do tempo, né? Parece muito tempo, mas para um mundo, no mundo espiritual, não é nada. Não é nada. Então, o ego, ele precisa cada vez mais reforçar essa ponte para que ele se estruture. Aí, quanto mais ele estiver mais estruturado, ele chega a um ponto tal que ele passa a ser a manifestação do divino. E aí, seres como Jesus vão dizer assim, eu e o Pai somos uno. Aí o Paulo vai falar na Bíblia, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, ele integrou tanto o ego dele com o divino, com a parte dele, que o ego dele, o Paulo, é a expressão do divino, da manifestação do divino, entendeu? Por isso que fica de vez em quando fica essa batalha, Jesus era Deus, era Deus. Isso é uma coisa tão sem sentido, porque Jesus mesmo fala, vós sois deuses. Entendeu? Ele estava falando desse potencial divino que nós temos, que a gente tem a ignorância de não reconhecer dele. Porque nós perdemos muito tempo achando que nós somos esse ponto, o ego.
E isso se chama de egoísmo. Então, o egoísmo, o livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama que é a causa de todos os males. O egoísmo é a causa da nossa ignorância. Entendeu? Então, quanto mais a gente trabalhar em cima disso, mais rápido a gente vai conseguir alcançar a paz. Então, vamos prestar atenção aqui na característica do ego. Vocês já chamaram a atenção que o ego, ele tem algumas características. O Dan falou que ele era o quê? Porteiro. O porteiro. Por que ele é o porteiro? Isso. Ele é um agente de referência de tudo que entra e tudo que sai. Certo? Nós falamos, na última coisa, dessa interação que existe entre a sombra e a consciência. Daqui para cá, estão trazendo também várias coisas sobre para a consciência. E a gente até falou daquela questão de, às vezes, a gente está meio... Do nada, a gente está bem, de repente vem uma tristeza, acontece uma coisa em volta da gente, que a gente bate uma tristeza e a gente change o mood, assim, bem rapidamente, né? São essas influências que vêm de dentro. Você não está nem consciente de. Aí cai no seu consciente. Eu estou triste, então eu estou consciente que eu estou triste. Mas você não sabe de onde é que vai. Entendeu? Então é importante o autoconhecimento para que você vá expandindo essa consciência, essa área de consciência, para que você já consiga detectar e entender o que está vindo. Por isso que no Livro dos Espíritos ele fala: qual é o caminho mais rápido para você? Conhece assim mesmo. Então, quando você se conhecer de forma integral, como um Jesus, como um Buda, como essas grandes mestres, a gente vai acabar com esse sofrimento da ignorância. Está fazendo sentido? Outra coisa que acontece muito do ego, quando a gente está na linha egoísta, o ego, por si só, ele é uma referência de separação. É o que me faz parecer separado dela. Certo? Eu sou Reildo, eu tenho uma história de Reildo. Isso. Eu tenho uma história de Reildo. Eu sou filho de não sei quem, que eu não sei o que, não sei o que. Luara, ela tem uma história de Luara. Então, isso nos separa. Quando a gente utiliza o egoísmo como referência, cultua o ego, é natural que a gente veja tudo à nossa volta de forma separada. Faz sentido? Então, tudo em volta da gente é separado. E se o seu ego não estiver estruturado, você cria um ambiente bem hostil, porque você vai usar, ela é separada de mim. Então, ela é um inimigo em potencial. Principalmente hoje, com toda essa ideia do capitalismo, o capitalismo selvagem, que não é questão, a gente está falando mal do capitalismo sim, mas do selvagem, em que a gente acha que precisa competir, né? A gente tem que ver a derrota do outro para sobressair. Então, eu vou estar olhando sempre a minha volta, tudo em minha volta, de uma forma bem hostil. Até dentro da minha família eu vejo com certa hostilidade, né? Eu só aceito, eu tenho uma compaixão maior porque tem o meu, é minha família. Olha o egoísmo de novo. Minha família. Então eu já baixo um pouco minha guarda, mas estou ligado em você. Tá entendendo como é o processo, o egoísmo corrompendo o processo da psique como um todo? Por isso que no livro Anjo com Amnésia, que eu escrevi, eu falo muito como essa questão da doença. O egoísmo é uma doença dentro da gente, que a gente é condicionado a ser egoísta. Por isso a importância da gente entender que nós não somos esse ponto, nós somos o todo. Está buscando sempre a expansão da consciência, dessa área de consciência. Está bem claro aí, né? Então, como a gente está nesse ambiente hostil, gente, olha só o que acontece. Nesse ambiente hostil que a gente cria, porque uma das características do ego é a separação,
O ego ele está sempre criando mecanismos para se proteger nesse ambiente hostil que ele vê, que é a percepção dele. E nesse ambiente hostil, o que, que ele faz? Existe um conceito, ele cria máscaras. Já ouviu falar de máscaras? Então, todos nós temos máscaras. Então, o ego cria máscaras para ele poder se sentir seguro dentro do ambiente em que ele está. Por exemplo, você tem a máscara da Luara aqui no grupo de estudos. Quando você for para casa, você vai ter a máscara da esposa. Tá? E você, quando você estiver no trabalho, vai ser outra máscara que você vai colocar. Por quê? Porque você precisa se sentir ok no ambiente que você está lidando. Porque é um mecanismo de proteção. O ego cria esse mecanismo de proteção. Então, eu preciso criar um mecanismo para eu poder até estabelecer limites. Então, criar a máscara necessariamente não é ruim. O quanto a gente puder tirar essa ideia de bom e ruim da nossa mente, é melhor ainda. Mas eu vou dar referência de bom e ruim só para a gente, mas não vá no literal. Então, esse conceito de máscara, ele é fundamental para que o ego ele se sinta protegido. Né? Como meu relacionamento com você é tóxico, eu acho que eu preciso criar ficar mostrando meus dentes ali, meu lado tóxico para você. E aí, mas como você é tão boazinha, eu vou tratar você de uma forma mais leve. Então a gente vai criando, botando máscaras para lidar com a situação. E isso é uma percepção do ego. Lembre-se que o ego está usando essa metodologia para ele se sentir seguro no ambiente hostil da separação que ele vive. Tá claro isso? Mas isso não é um problema. O problema é quando o ego se torna a máscara. Por isso que o homework, o dever de casa, foi o quê? Qual foi a palavra-chave que a gente vai falar bastante? Identificação. Quem fez o homework? Teve tempinho fazer um homework? Ninguém fez, né? Tudo bem. Eu pensei. A gente pensa. Fez? Vocês conseguiram observar-se nesse processo? Nesse processo de observar você, eu sou assim, a síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu sou a Gabriela. Você já se viu em situação, meu signo, eu sou assim porque meu signo me diz que é isso. Eu sou italiana. Eu sou italiana, não sei o quê. Sangue quente. Isso você está simplesmente criando identificação a um padrão de comportamento que não é você. Você está simplesmente dando uma máscara no ego e está tentando se identificar com aquilo. Então, estar atento às nossas identificações é importantíssimo para que a gente possa não cair em nenhuma das armadilhas, que é a armadilha da identificação. Quanto melhor adaptado você for, melhor vai ser mais feliz. Oi? Quanto melhor adaptado. Isso. A flexibilidade é uma característica excelente para você expandir a sua consciência. Excelente ponto. Quanto mais você menos preso a máscaras você se torna, mais flexível você é e mais facilita você lidar com o seu ambiente. Por exemplo, você trabalha num ambiente tóxico, certo? Aí esse ambiente tóxico que você acha, que você chamou de tóxico, que é a sua percepção, as pessoas que trabalham lá talvez não vejam dessa forma, mas você vê. Porque é a parte que você está projetando, né? Se você se prender a essa ideia do ambiente tóxico, que você coloca a máscara de um ambiente tóxico, por mais que o ambiente evolua, você vai estar travado na máscara, certo? Você está ajudando a não melhorar o ambiente. Mas se você se perceber que você pode influenciar sobre o ambiente, que eu não preciso carregar essa máscara de tóxico o tempo todo, que eu quero chegar lá e chegar bem. Você já cria uma flexibilidade para você alterar o próprio ambiente, se necessário. Faz sentido? Você viu que
Isso é super legal entender que você lembra que outra característica é quando a gente vive de forma egóica é que a gente vai estar sempre em falta de algo. Lembra disso? Porque a gente olha que nós somos esse ponto. Mas nós instintivamente sabemos que nós somos todo esse todo aqui. Ó. Então, essa falta é um processo natural do egoísmo. Porque você é muito mais do que aquilo. Então você está sempre... Aí volta aquela sua mesma pergunta. Essa falta é justamente a sua parte divina dizendo, epa, acorda, cara. Acorda, hein? A nostalgia, a saudade que eu sinto de tudo que eu ainda nunca vi, né? Isso é legião, né? Então, tá deixando claro esse processo aí? Ó, essa falta que a gente sente com frequência, olha só como os dias atuais eles utilizam através do marketing para fazer a gente comprar coisa. Anotou? Eu preciso de tal coisa. Equivocadamente, você tenta achar isso nas coisas materiais. Isso. Por quê? Então, quando eu tiver isso, eu estou feliz. Desculpa, o que isso tem a ver com o ego? Com ego? Porque a característica... Alimenta o teu ego? Porque o ego, ele está em busca de algo, né? Porque quando você está vivendo de uma forma egoísta, você acha que você é só o ego, você cultua o ego, está sempre faltando algo. Quando você não vai para dentro, você vai para fora. Isso. Né? Então, então ele vai dizer assim, olha, se você vestir tal roupa, você é mais importante. Sacou? Se você é diretora de tal coisa, você é mais importante. E aí você vai ver justamente essa busca pelo poder, busca pela projeção. Pronto, perfeito. Nossa, você arrasou agora. A mentalidade do padrão egoísta é uma mentalidade de escassez. Você já percebeu que aquela pessoa... A gente não está falando mal de quem tem material, a ideia não é essa, viu? Mas aquela pessoa que tem muito, ela nunca é o suficiente, ela quer ter mais. Então, ela precisa disso. Essa é uma mentalidade de escassez. O engraçado de tudo é que você vê muito no YouTube, muita gente vendendo cursos de escassez, né? Que eles chamam de abundância. Né? Você precisa... Não, você vai ganhar 10 milhões por mês. Massa, beleza. Então, no mês seguinte, você tem que ganhar 20 milhões. E você precisa. E se você não tem... Se você tem como referência a outra pessoa do lado, você percebeu que nunca vai ser o suficiente para você? Sempre assim. Então, viver em função do egoísmo geram essas questões. Escassez. Você arrasou agora. Eu já ia esquecendo isso. Aqui, nesse fenômeno da escassez, é o que mais acontece com a gente, que a gente é ludibriado o tempo todo no mundo, na nossa sociedade capitalista, nessa sociedade de consumo, né? Que eles trabalham justamente isso. Eles vendem a abundância, mas na realidade eles estão vendendo a escassez. Você vai precisar sempre de mais. Esse negócio da identificação é um negócio tão interessante na nossa vida, que se eu perguntar assim para você, como é que está a sua vida? Aí você vai fazer assim, tá bem, tá mal, tá mais ou menos, tá bem mal, tá bem mal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida? Aí você falou da sua vida, né? Então você tem uma vida. Quem tem a vida? Eu quem? Entendeu? Eu quem? Como você se chama? Eu, Lorena. Ó, eu, Lorena. Olha só que legal. O ego dela tem uma vida. Na realidade, você não tem uma vida, você é a vida. Entendeu? Mas o ego, ele te conta a história de que eu tenho uma vida. Né? Você entendeu a ideia do ego? Eu tenho a vida. Você é a vida. Meditem sobre isso, como faz
na cabeça da gente. Que aí você vai ver realmente a vida do Espírito em você. Você é vida, você não tem uma vida. Quando você falou de que minha vida está mais ou menos, você simplesmente falou de uma expressão no momento do ego. O ego falou que esse momento aqui está bom. Como o momento seguinte pode estar ruim. Está entendendo? Por isso que logo na aula anterior a gente falou que o ego ele tem um hábito de olhar a vida sempre do ponto de vista da foto. Ele olha assim, como é que está a sua vida? Tá boa. Tá boa. Como é que está a sua vida? Tá ruim. Porque aconteceu tal coisa, então tá ruim. Tá entendendo como não faz sentido? Então, quando você olha do ponto de vista integral, você começa a ver o filme. Você vê o todo. Então, aquilo que você disse de bom ou ruim, é um momento que você está falando. Você não está te definindo. Você não está identificado com aquilo. Está dando para entender a questão da identificação? Se você perguntar como está a minha vida, eu falar isso, está melhorando. Está melhorando. Então, de qualquer forma, o ego está falando. Porque, imagine assim, como é que está a tua vida? Então, você tem uma vida? Então, qual seria a resposta certa a se dar? Não tem a resposta certa. A resposta certa é aquela em que você se identifica com ela dentro dessa fonte. A resposta certa para aquela pessoa que não deixa o ego dominar, digamos. Uma das formas, existem milhares, eles olha, poxa, a situação hoje agora está meio complicadinha em certos aspectos. Tá? Porque aí eu dou um espaço para ter outras coisas que estão acontecendo bem. Então, por isso, toma cuidado com a identificação. Porque se você se identifica, por exemplo, se você... eu abri um negócio, acabou, abri outro negócio, acabou. Eu sou uma falha, eu sou failure, né? Eu sou, como é que fala em português? Eu sou um fracassado. Se você se identificar com isso, qualquer coisa que você faz, você já está colocando o fracasso na referência. Certo? Mas se você entender que você abriu várias coisas e olhar o filme e o quanto você aprendeu a cada fechamento, é bem possível que nessa parte aqui você já vai criar um outro espaço para você criar uma nova versão de você. Tá claro? Como está a sua vida? Evoluindo. Estou evoluindo. Isso. Pode falar o que você quiser. A gente está criando um padrão para as coisas, não. É só você refletir sobre a coisa. Porque a reflexão é muito importante. Certo? Então, para terminar, o assunto é muito interessante do ego, né? Isso é só o ego, viu? E ainda tem muita coisa para falar sobre o ego. Para terminar, a gente vai falar sobre uma questão um pouco da... Quando a gente utiliza o ego como referência, a gente tem uma tendência muito grande a cair nesses processos de manipulação. Porque, como é uma característica do egoísmo a separação, e a gente está sempre buscando algo para preencher, não é? Uma das coisas que a sociedade faz, a gente faz em sociedade, é tentar achar um grupo para se identificar. Né? E aí a gente vê várias coisas acontecendo no nosso dia, na sociedade atual, tipo assim, religião. A religião seria um body of knowledge, assim, um conjunto de conhecimento para você se conectar com o todo. E isso é maravilhoso. Mas, se eu me corrompo, eu vivo em função do egoísmo na religião, a minha religião passa a ser a melhor e a dos outros não. Eu preciso depreciar próximo, porque o meu grupo é muito melhor. Entendeu? A corrupção da religião pelo egoísmo. E aí você vê isso também acontecendo em várias coisas. Você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é de centro, você é liberal, não sei o quê. Se eu me colocar, me identificar com algo, como esquerda ou direita, o que tiver do outro lado, eu vou negar automaticamente, concorda? Você entendeu como eu estou me isolando? Como eu estou certo, e quem não pensa como eu, está errado. E a gente só cresce pela diferença, não é isso?
Entendeu? A dificuldade, a importância de você estar atento com o que você tem se identificado. A gente procura os iguais, mas a gente só cresce quando a gente interage com diferentes. Isso, a gente procura os iguais, mas realmente cresce quando tem as diferenças. E aí, você pode ver o processo de corrupção pelo egoísmo em várias outras áreas. Por exemplo, o racismo, a xenofobia. Essas coisas são todas utilizadas como instrumento de manipulação pela característica egoísta nossa. Você precisa entrar num processo de egoísmo tão profundo para você se desumanizar e achar que é normal que mate o seu irmão que está no outro país. Ou porque ele tem uma cor diferente de você. Ou porque ele vem de outro local. Entendeu? Como a corrupção em si, do egoísmo, se você não tiver cuidado com esse processo de identificação que é bombardeado em você, você acaba caindo nessas armadilhas. Acho que a política entra muito também. Pronto, essa é a questão importante. A política, corrompida pelo egoísmo, ela age dessa forma. A política em si é algo maravilhoso, porque é algo para achar um senso comum. Nós fazemos políticas o tempo todo. Nós precisamos conversar para chegar a um ponto comum, certo? Isso é política. Mas a política corrompida, ela vai te dizer que você é de esquerda, ou de direita, ou de não sei o quê, ou de não sei o quê. Ela vai te dizer que aquele grupo ali, que é a causa da sua miséria. Aí você identifica com a máscara. Isso. E aí você está criando uma máscara, identificando-se com ela. E essa máscara, quanto mais identificado você estiver, pior será para você desidentificar. Você já percebeu que quando a gente está muito preso a um conceito, a uma ideia, deixar aquela ideia embora é quase um processo de morte? Já notaram isso? Por isso a importância de você estar sempre vigiando, orar e vigiar, sobre as suas identificações. Mas essa identificação ela vem sempre através das máscaras? Ou não? Elas vão... Você ter uma máscara para poder criar uma identificação? Ou você tem uma identificação sem precisar das máscaras? Excelente pergunta. A identificação, ela vem tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Hoje, com social media, com essas coisas todas, a gente é bombardeado para te dizer como é que é ser feliz, o que é ser importante, o que é sucesso. Entendeu? E aí, como você está buscando poder para se sentir importante, você vai pegar aquela ideia ali e dizer, é minha, e eu vou viver em função daquela ideia. Por mais que aquela ideia, as ações daquela ideia mostrem que aquilo ali não é o correto, para você abandonar aquilo ali, é quase um processo de morte. Como se blindar contra isso? Excelente. Só para terminar, como se blindar contra isso? Só para terminar o negócio. Perfeito. O autoconhecimento. Expandir a sua consciência. Quanto mais você tem consciência que você é isso tudo, e não só isso, mais estruturado esse ego vai estar. E menos você vai acreditar das pessoas ou no social media te dizendo você é isso, você é aquilo, para ser feliz, você precisa ter isso, para ser feliz, você precisa ser daquilo. Entendeu? Então, o processo de autoconhecimento é um processo justamente de inteligência, de pensamento crítico, expansão de livre-arbítrio. Quanto mais você se conhece, mais condições e opções você se dá. Isso. Você vai mais no propósito. Educação, isso. Você vai buscando um propósito maior a cada vez mais que você se conhece. Entendeu? Tá claro para todo mundo aí? Então a gente vai terminar a aula de hoje nesse nível aqui. E vamos que vamos. A